Olá, há muito tempo atrás a gente fez um vídeo dizendo da obesidade, né? Eu sempre digo, já repeti isso várias vezes, que a obesidade é uma doença do corpo e da alma. E ela, às vezes, ela é muito cruel com a nossa alma. O corpo a gente não precisa nem dizer que a gente sabe, mas a alma só quem passa, só quem sente que consegue dizer. E muitas vezes os pacientes escutam a vida inteira: você está assim porque você não tem vontade, porque você deve comer uma pizza inteira, porque você ataca a geladeira, e coisas mais indelicadas até, dizendo que se na África não tem obeso. Tem sim, tem bastante, né? E coisas indelicadas que sempre tentam mostrar que a obesidade é falta de vontade. E graças a Deus, cada dia mais as pessoas entendem que a obesidade é doença. Tem uma coisa que chama CID, Código Internacional de Doenças, CID. E E66.8 é o CID internacional, dizendo que a obesidade é uma doença. E do jeito que ela vai aumentando, vai ficando cada vez pior. Obesidade de grau 1, obesidade de grau 2, obesidade de grau 3, obesidade mórbida e superobesidade, ou seja, ela só vai piorando. E ela não é uma coisa sozinha, ela traz uma série de outras doenças: diabetes, hipertensão, gordura no fígado, joelho, coluna, tornozelo e todas aquelas coisas que nós já falamos muito. E as pessoas precisam entender que quem é obeso é porque tem uma carga genética diferente. Quando a gente estreou nesse mundo, a gente era um bicho meio fraco. Então, quem nos criou, a gente desenvolveu, nós desenvolvemos duas características que nos ajudaram a sobreviver naquela época. Vamos supor que eu viva com 1.000 calorias. O dia que eu como 1.200 calorias, o meu corpo acha legal, fala: pô, legal, ele comeu mais, eu vou guardar. Só que o nosso corpo só aprendeu a guardar energia de uma única forma, na forma de gordura. Então nós estamos lutando contra uma doença que nem o nosso corpo às vezes acha que é doença. Pela minha memória genética, eu estou na selva ainda aqui correndo atrás de comida. Mas o pior é quando eu como menos. Eu como, sei lá, eu vivo com 1.000, eu comi 600 calorias hoje. No primeiro momento, eu até vou queimando as minhas reservas. Mas chega uma hora que o limite de queima vai ficando ruim, o que o corpo faz? Ele pensa: será que amanhã ele vai ter força para tentar arrumar comida? De novo, a minha memória genética, ele acha que eu ainda moro na época das cavernas. Então o que ele faz? Ele vai reduzindo o meu gasto para viver, ou seja, vai diminuindo o meu metabolismo. Então a gente fica muito, né? Imagina como é fácil perder peso. Se eu como um pouquinho a mais, guarda em forma de gordura. Se eu tento gastar, ele vai e não me deixa gastar. Então, muitas dessas pessoas têm uma vida inteira, desde a infância, desde a adolescência, ou depois da gravidez, ou depois no momento da vida, e elas vêm a vida inteira sendo taxadas como obesidade é falta de vontade. E não é falta de vontade. O que elas mais têm é vontade. O que elas mais fizeram na vida foi tentar combater o peso. Já tomaram todos os remédios possíveis e imagináveis, já fizeram todas as dietas possíveis e imagináveis, já compraram todos os produtos que nos foram colocados aí nas televisões na vida para tentar emagrecer, já fizeram tratamentos éticos, tratamentos não éticos, de injeção de berinjela, até maquininhas que vão fazer você perder peso, que a gente sabe que isso não é verdade. Então, a última coisa que se pode dizer para uma pessoa que tem obesidade é que ela não tem vontade. E isso a gente escuta às vezes dos próprios médicos. Você vai no médico que você está com a pressão alta e aí ele te joga a culpa porque você não faz dieta, porque você faz isso. Você vai porque você está com problema do joelho e te joga uma culpa toda como se você fosse a única pessoa culpada. E não é. Não vou culpar o seu tataravô, mas é uma memória genética que você tem. Então, obesidade é uma doença grave, é uma doença que mais mata e ela não é falta de vontade. Como uma doença, ela tem que ser tratada. Dessas doenças crônicas, elas não têm cura, têm tratamento. E seja o tratamento clínico, seja um balão ou seja a cirurgia, a gente tem que entender que isso é um tratamento e a gente precisa ter algumas coisas importantes. Atividade física, se manter bem emocionalmente e comer direito são os pilares para qualquer desses tratamentos dar certo. Se eu tenho um grau de obesidade onde o tratamento clínico resolve, vamos resolver, mas eu preciso fazer exercício, eu preciso ficar bem de cabeça e preciso comer direito. Se eu tenho um grau de obesidade que um balão vai resolver, eu preciso fazer exercício, eu preciso estar bem de cabeça, eu preciso me comer bem. Mas se o meu grau de obesidade requer uma cirurgia, eu também preciso fazer exercício
exercício, eu também preciso ficar bem de cabeça e comer direito. Então, a gente vai estar sempre aqui para te ajudar a dizer qual é o melhor tratamento para você. E esse melhor tratamento, ele sempre vai trabalhar, porque nós estamos lutando contra uma doença que não tem cura, tem tratamento. E isso não é falta de vontade, é doença. Por isso, não se sinta culpado, vá buscar ajuda, porque a obesidade hoje tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Seja clínico ou seja cirúrgico, existe um tratamento e não se culpe, não transforme a sua vida, não vá comer escondido, não tenha vergonha porque você não falhou em nenhum momento. Você simplesmente tem uma genética diferente e essa genética que é a grande causadora da obesidade. Um abraço e até os próximos vídeos.